Gestão da inovação, fomento ao empreendedorismo e incentivo à competitividade com foco no desenvolvimento sustentável. O Gestão e Profissão desta edição recebe o senhor Anderson Cabido, diretor de operações do Sebrae Minas, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. O senhor Anderson Cabido é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais, instituição onde ele também concluiu seu mestrado nas áreas de organizações e recursos humanos. Ele é funcionário de carreira do Sebrae Minas, empresa onde está desde 2001. Anderson Cabido, muito obrigada pela presença. Você acaba de assumir a direção de operações do Sebrae Minas, que é considerado, um cargo que é considerado um dos mais importantes da gestão dentro do Sebrae. O que faz um diretor de operações? Então, primeiro dizer do prazer, da alegria da gente poder estar participando aqui do programa e desejar boa sorte para vocês, para todos os nossos ouvintes, espectadores, e dizer que o Sebrae ele tem uma missão muito especial, muito importante para o Brasil. O Sebrae ele trabalha a competitividade dos pequenos negócios para promover o desenvolvimento econômico. Então, num momento como esse, de dificuldade econômica que a gente passa, a pequena empresa assume um papel ainda mais importante, porque ela funciona como um amortecimento de todo esse momento de crise que a gente vive. E o Sebrae, por apoiar as pequenas empresas, então ganha ainda mais um papel de relevância e de importância para nós. E o Sebrae, dentro do Sebrae, ele tem uma área, que é a área que eu respondo por ela, que é a diretoria de operações, que é a área que é responsável por todo o processo de geração de conhecimento do Sebrae. O Sebrae tem uma atuação muito grande na área de inovação, na área de capacitação, de educação empreendedora, na área de crédito, acesso a serviços financeiros, de políticas públicas, de apoio aos pequenos negócios. Então, tudo que diz respeito à produção de conhecimento, de soluções, de produtos que vão ser posteriormente disponibilizados aos pequenos negócios, o Sebrae atua e atua através da nossa diretoria de operações. E esse primeiro cenário que foi encontrado pelo senhor nessa nova diretoria, né? Ou nesse novo trabalho na diretoria de operações, como que você pode externalizar isso para a gente? Que cenário foi esse? A gente chega também num processo onde o sistema indústria, através do presidente Olavo Machado, que é o presidente da FIENG, ele assume também a presidência do Sebrae. E com um foco, não poderia deixar de ser diferente, um foco de preocuparmos e colocarmos também a força da pequena empresa no processo de reindustrialização do Brasil e de Minas, né? Especialmente em Minas Gerais, passou por um momento aí nos últimos anos de desindustrialização, muito focado inclusive, muito por conta inclusive da forte presença de setores como de mineração, de agronegócios. Então nós nos focamos ou nos tornamos excessivamente dependentes desses setores. Então colocar as pequenas empresas numa estratégia maior de reindustrialização, que também é a estratégia do nosso governador Pimentel, de reindustrializar o Estado, e esse também é um pedido que o governador fez para o Sebrae, para que a gente contribuísse, através das pequenas empresas, com a retomada do desenvolvimento, com a diversificação econômica do Estado, estimulando então novos negócios em novas áreas, que não são áreas tradicionais em Minas Gerais, e em especial com esse cuidado carinhoso que a gente tem que ter com o empreendedor, porque muitas vezes vai ser através dessa força empreendedora que nós vamos conseguir superar os desafios, sobretudo os desafios econômicos que a gente tem para os próximos anos. Nesse desafio, provavelmente já existe uma estratégia para ser trabalhada. Você pode já nos
direcionar ou falar algo a respeito? O Sebrae ele atua com pequenas empresas diretamente e ele atua no ambiente onde as pequenas empresas também atuam. Então é muito importante que a gente tenha no estado todo projetos de desenvolvimento econômico dessas regiões. E o Sebrae tem dado uma contribuição muito grande nessa área, junto às prefeituras, junto aos consórcios, às associações de municípios, para que se crie um ambiente favorável ao fortalecimento dos negócios e ao fortalecimento dos pequenos negócios. Então, o somatório desses dois propósitos do Sebrae, com o somatório da iniciativa de outros parceiros, em especial o governo do Estado, nos induz a uma estratégia que é uma estratégia de fortalecer a nossa economia nas regiões, no interior, passando pelas micro-regiões, pelas cidades de pequeno porte. A gente viu acontecer no Brasil nos últimos anos um processo forte de interiorização do desenvolvimento. E aí, atuar nessas regiões é fundamental, com inovação, com produtos na área de tecnologia, de inovação, do estímulo ao empreendedorismo desde o aluno lá na escola primária. Então, são estratégias que a gente entende que podem ser muito vencedoras e surtir o resultado que a sociedade espera. Qual que é a preocupação do Sebrae no que tange a tecnologia hoje? O Sebrae entende os conceitos de tecnologia e inovação como conceitos fundamentais para agregar competitividade aos pequenos negócios. Isso não é um entendimento exclusivo do Sebrae, isso já está muito apropriado por todos. Então, a gente colocar instituições de pesquisa a serviço da geração de inovação para os pequenos negócios é fundamental, mas não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque não basta a gente ter o conhecimento, a inovação no seu estado estrito senso, se você não tiver gente empreendedora, gente visionária, gente que enxergue lá na frente, que seja capaz, então, de transformar todo esse conhecimento em negócios, que seja capaz de agregar valor à sociedade e promover o desenvolvimento econômico. Então, o Sebrae acaba atuando, o Sebrae deliberadamente atua nessas duas frentes. Trabalhar com a questão do empreendedorismo, inovação e empreendedorismo. O empreendedorismo, ele precisa ser trabalhado desde a escola primária no meu tempo, né? Desde o ensino fundamental. Por quê? Porque a gente não pode ter o nosso professor do ensino fundamental falando para os alunos, olha, ou as nossas famílias, né? Porque a educação passa essencialmente pela família. Olha, estuda bastante para você ter um bom emprego, né? Quer dizer, ele pode estudar bastante para ser um empreendedor, para ser um empresário, para montar o seu próprio negócio, para agregar mais ainda valor à sociedade, né? Então, são detalhes que o Sebrae gosta de trabalhar quando está junto com as escolas, para a gente incorporar cada vez mais no nosso dia a dia aquilo que a gente chama da cultura empreendedora. A cultura empreendedora, quando ela disseminada, ela pode proporcionar uma transformação muito grande, sobretudo num aproveitamento maior das oportunidades que a inovação pode gerar. O senhor acredita que o empreendedor, ele nasce com esse dom, né? Como ele é nato e pode ser desenvolvido através da escola, ou que ele é aprendido mesmo e ele é ensinado, como os americanos acreditam, né? Eu não faço muita apologia a tudo que os americanos fazem ou falam, mas isso é uma crença muito forte nossa. Assim. Qualquer um pode ser empreendedor. Inclusive, existe uma pesquisa da década de 60 de um pesquisador famoso chamado David McKillen, e ele
estabeleceu as 10 características de comportamento empreendedor. Nenhuma delas está relacionada ao gene, né? Assim, eu nasci empreendedor. Todas essas características são características que podem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo da vida, sobretudo quando a gente começa desde cedo, junto ao jovem, junto à criança, né? Então a nossa preocupação passa muito por aí, de ajudar com que as crianças e os jovens possam desenvolver aquilo que a gente chama de características de comportamento empreendedor. E quando vocês recebem um microempreendedor que não tem o tino para empreender, é possível trabalhar isso através das ferramentas, né, que são desenvolvidas pelo Sebrae? Então, é perfeitamente possível, né? E aí eu acho que nós estamos num programa muito apropriado para falar disso, porque aí a gente já começa a falar um pouco mais de gestão, de planejamento, né? Então, essa coisa do tino, ela, é claro, existe um mito em torno disso, né? Que algumas pessoas tendem até a acreditar que a gente nasce com isso, mas muitas vezes isso é fruto do ambiente onde a pessoa nasceu, né? Se ela nasce num ambiente onde já existem empreendedores, onde a família é uma família composta por empresários, e não estou falando de grandes empresários, não, estou falando muitas vezes do pequenininho que está ali, daquele vendedor de porta a porta, né? Mas que tem a vocação para a atividade comercial, isso acaba facilitando um pouquinho a percepção de negócio dessas pessoas que nascem num ambiente como esse. Qual é a sua visão de uma gestão contemporânea, né? Qual que é a importância do conhecimento, ou qual conhecimento é importante para esse gestor no mundo moderno? Você precisa de ter estratégias para manipular as informações e garimpar dali os conhecimentos necessários para os seus propósitos. Por exemplo? Então, é muito importante que o gestor tenha claro quais são os seus propósitos, onde ele quer chegar, para que ele consiga criar filtros em toda essa informação que está aí disponível, que lhe traga a informação necessária. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com conteúdos ligados à gestão do conhecimento, à gestão da informação, porque é uma enxurrada de informação. Agora, cada vez mais, lidar com equipes, relacionamentos interpessoais, são características assim, indispensáveis para o gestor, sobretudo no momento em que a gente também tem uma postura cada vez mais exigente, de um posicionamento mais firme dos colegas, dos eventuais colaboradores dentro de uma empresa, né? Então, a capacidade de relacionamento e capacidade de gerir a informação adequada para os seus propósitos e para os propósitos organizacionais são habilidades indispensáveis hoje para o sucesso de qualquer gestor. Primeiro que o papel do gestor de pessoas dentro de uma empresa ou de qualquer organização, e aí menos até dentro de uma empresa, mas quando a gente pensa em ONGs, quando a gente pensa na própria gestão pública menos um pouco, mas se tornou fundamental. Fundamental por quê? Porque quando eu fiz minha faculdade, lá já se vão em mais de 20 anos, uma carreira bem-sucedida era uma carreira que acontecia ela o tempo todo numa única empresa. Então você, puxa vida, aquele camarada, ele construiu toda a carreira dele dentro daquela empresa. E hoje, a pessoa que fica anos a fio dentro de uma mesma empresa, fazendo repetidamente aquelas mesmas tarefas e tudo mais, ela está perdendo espaço no mercado de trabalho. Hoje, o profissional de ponta é um profissional que ele está buscando cada vez mais novos desafios, novos conhecimentos. Ele fica um tempo aqui numa empresa, passa um pouquinho e já está noutra. Mais dinâmico. E já está noutra, então você tem um dinamismo muito diferente.
E aí, se o gestor de pessoas não souber desenvolver uma característica que a gente pouco trabalhava no passado, que é a característica de ter estratégias de retenção de talentos. Porque retenção de talento é um negócio que a gente... é muito difícil e pouco se falava. Nós estamos começando a falar de retenção de talentos ainda, né? Mesmo que já tenha uns 10 anos que se fale mais a fio nisso, mas ainda é pouco tempo. É um porque desafio, né? nós temos que criar ambientes desafiadores. Essa juventude toda que está chegando no mercado de trabalho, esse pessoal altamente conectado, esse pessoal que eu tive visitando recentemente algumas empresas no Vale do Silício, porque o Sebrae tem um acordo com o Vale do Silício, e como que o relacionamento com os colaboradores é diferente. A maioria dos colaboradores tem participação nas empresas, né? Eles têm parte ali na sociedade. O local de trabalho é um local completamente diferente daquele local antigo. Então, você mais livre. Tinha mesa de sinuca, tinha um totó, tinha uma máquina de cerveja dentro do ambiente de trabalho, porque puff, o camarada sentando em puff, reunião, o diretor da empresa sentando no puff com os colaboradores. Então, assim, mudou, isso está mudando. Então, se a gente não criar um ambiente, e esse é o papel do gestor de pessoas, não criar um ambiente para reter esses talentos, ambientes como esse que eu estou falando. Ambientes de trabalho. Ambientes de trabalho, ambientes que coloquem novos desafios a cada dia, a gente vai perdendo os talentos, e os talentos é a grande riqueza de qualquer organização. Está falando sobre o Vale do Silício, né? E a gente está falando sobre inovação e tecnologia. O que você pode trazer dessa experiência, dessa viagem para a gestão atual, para a inovação? Então, eu estive no Vale do Silício acompanhando, inclusive, professores que foram premiados no Sebrae o ano passado, que ganharam um prêmio, que é o prêmio de cultura empreendedora que o Sebrae faz. E a gente já tem um diálogo, um relacionamento antigo já com o Vale do Silício, com algumas instituições de lá, e a gente vem trocando experiências no sentido de incorporarmos aquilo que eles têm de bom. Nem tudo que eles têm de bom, a gente tem muita coisa boa aqui que muitas vezes a gente não sabe dar o devido valor. Então, o Sebrae busca fazer essa mescla. E o que eles colocam, eles têm colocado muito essa preocupação do trabalho com startups, né? A gente já tem feito isso aqui. O que são startups? São aquelas empresas que vão ter um escalonamento, um crescimento muito rápido dos seus negócios, porque na maioria das vezes elas estão conectadas, elas estão ancoradas em processos tecnológicos inovadores. Então elas ocupam rapidamente um mercado, né? Então elas têm um conteúdo de criatividade e inovação muito grande. A gente tem trabalhado com elas aqui, tem trazido um pouco da experiência deles, o aprendizado deles, para a gente desenvolver e inclusive ajustar a nossa linguagem, nossos produtos, toda a nossa estratégia para se trabalhar com startups, com ecossistemas de inovação, ecossistemas de startups. Eu acredito que muito, muito em breve assim, nós vamos ter resultados, já temos tido alguns e teremos resultados muito importantes para o nosso estado aí ao longo dos anos. Nós estamos fazendo um acordo com o Vale do Silício de forma que a ideia é que as startups de maior destaque nos nossos programas vão poder fazer uma temporada de aceleração lá no Vale do Silício, sabe? Então, quem sabe, ele ainda até vai para o Vale do Silício, né? Mas queremos ter os nossos vales aqui no Brasil, né? Já está acontecendo, né? De alguma forma é uma extensão disso, né? O que precisa um jovem estudante ou um jovem empreendedor que tem vontade de participar desse projeto? Então, não existe complicação, né? Ele pode procurar o Sebrae, mostrar seu interesse, manifestar seu interesse, e a gente dá os encaminhamentos devidos para ele participar de algumas atividades iniciais, algumas capacitações que são importantes, e aí quando vierem eventos como esse, que são eventos de aceleração, que a gente está com uma política de investir nesses eventos, que ele possa vir participar.
características do Anderson Cabido que podem fazer diferença nessa gestão? Eu acho que características de diálogo, de interlocução, de trabalhar em equipe, de buscar as pessoas e tentar escalá-las nas funções mais corretas, né? Essas características são umas características que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Não é carteira de escola que nos ensina isso. A gente precisa de ter a sabedoria de, na hora certa, ter a humildade suficiente para reconhecer que precisamos melhorar naquilo ali e que aquilo ali é um conhecimento essencial. Então, eu diria essas características aí. Muito obrigada. O Gestão e Profissão fica por aqui. A gente se vê na próxima semana.